torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. E a estrela jamais será maior do que a cruz. Ontem o Vasco da Gama consegue a sua classificação na Copa do Brasil. É uma classificação suada, uma classificação de muita entrega, de muito suor, né? O jogo, a partida, foi de amplo domínio do Botafogo, mas mesmo assim o Vasco da Gama consegue a sua classificação, consegue fazer com que o torcedor possa sair com um sorriso do estádio Newton Santos. O Vasco da Gama ontem teve por diversas situações, diversos momentos na partida, a oportunidade de passar à frente no placar, né? A gente vê que o Vasco ainda gera bastante movimentação no ataque, porém era uma equipe mais frágil, é uma equipe mais desbalanceada que a equipe do Botafogo, né? Então a gente viu o Botafogo tendo uma ampla vantagem no jogo contra o Vasco, mas brilha a estrela do nosso goleiro, brilha a estrela do Vasco da Gama, na verdade, né? E a estrela solitária fica desclassificada, eliminada da Copa do Brasil. Um fato curioso que a gente pode observar é que no dia 11 de setembro de 2024, o Léo Jardim também estava fazendo uma defesa contra o Atlético Paranaense e classificando o Vasco para a semifinal da Copa do Brasil. E ontem, 11 de setembro de 2025, mais uma vez o Léo Jardim consegue fazer uma defesa na disputa de pênalti e consegue classificar o Vasco da Gama para as semifinais da Copa do Brasil. 2 anos seguindo chegando nessa fase. É muito importante para uma sequência de trabalho, para uma visando, né, não só o título, mas uma sequência de trabalho para os próximos anos. É muito importante. O Vasco da Gama iniciou a partida com a escalação que a gente já fez, né, no pré-jogo. O Botafogo ali surpreendeu, não botou o Vitinho de início, né? Eu já esperava que o Vitinho não fosse realmente jogar de início por ter tido desgaste na altitude com a seleção brasileira. Então, mas o Botafogo, ele desde o início ele parecia ser um time mais bem postado. É esperado que o time da casa realmente ataque o time visitante, que realmente exerça uma pressão. Eles estavam com a casa cheia, a torcida compareceu. Então era esperado que o Botafogo tomasse as primeiras iniciativas do jogo. Infelizmente a gente é tomado por notícias ruins, né? Então o Tietê logo ali no primeiro tempo já sai de campo, já tem que fazer a substituição pelo Matheus Cocão. Na minha visão, eu acho que talvez isso tenha sido até providencial, porque o Matheus Cocão ele conseguiu dar uma marcação maior ao meio de campo do Vasco. O Tietchan é um jogador de mais mobilidade, é um jogador que é mais ofensivo, então não sei se ele teria tanta qualidade assim para marcar o time do Botafogo. O Fernando Diniz treinou bem a equipe para esse estilo de jogo do Ancelotti, então acho que o Vasco da Gama consegue ele neutralizar muitos ataques do Botafogo, né, apesar de ser uma equipe inferior, né? O Vasco da Gama consegue o seu gol ali numa cobrança de falta mágica do Felipe Coutinho, ele joga a bola no ângulo. Muita gente falou que o Neto falhou no lance, eu acho que ele não falhou. Gente, a bola foi no ângulo, né? E o goleiro conseguiu chegar. Ele só conseguiu chegar porque a bola não teve tanta velocidade assim, mas a bola foi no ângulo. Então, eu acho que ele conseguiu fazer o que dava para ser feito, né? Um goleiro tirando a bola no ângulo. Ali, para sorte do nosso português, o Nuno Moreira, mais uma vez, mais uma partida marcando. Mais uma vez sendo decisivo para o Vasco da Gama. É um jogador sensacional, é um jogador que realmente chegou, vestiu a camisa, é um jogador que não sentiu a pressão. Não sei se são as raízes portuguesas falando mais alto, mas é um jogador que se identificou muito rápido com o Vasco da Gama. É um jogador jovem, ainda tem muito a evoluir, tem muito a crescer, então a gente fica bem esperançoso com o Nuno, né, e fica só apreensivo para ele não sair, né, porque realmente se ele for fazendo temporadas cada vez melhores, a probabilidade dele ser negociado e vendido é muito alta e voltar para a Europa. Então a gente torce para que o Nuno possa fazer temporadas, mas que o Vasco consiga mantê-lo aqui, porque ele tem sido fundamental nesse time do Vasco. Ele está em tudo que é lugar no campo de ataque. É impressionante a dedicação do português. Felipe Coutinho também jogando muito bem no primeiro tempo. O que fica mais, eu acho que pro torcedor vascaíno é a aflição que a gente sente com o Fernando Diniz, dele não mudar o time, vendo que o time está realmente cansado. Demorou muito para fazer substituições, né? A gente tem também a perda do Piton, né, pela pancada ali que ele recebe. E entra o Pumita, eu não entendi. Na hora que ele botou o Pumita, eu achei que a gente ia perder a partida. Porque o Puma ele não é um jogador que a gente reconhece por ser defensivo, mas ele fez uma ótima partida mesmo jogando pela lateral esquerda. Ele fez uma partida muito boa, conseguiu avançar no ataque, conseguiu marcar. Isso é um ponto positivo, né? Talvez ele esteja melhorando esse quesito de marcação nos treinos, né? Então é importante que a gente tenha um jogador que realmente possa ser reserva
na lateral. Não acho que ele vai renovar com o Vasco da Gama, não acho que ele permanecerá para a temporada que vem, mas nessa temporada ele ainda pode ser muito importante para a nossa equipe. O jogo se desenrola e o Léo Jardim poderia ser o grande vilão da partida, né, já que ele sai atrasado, comete o pênalti, e ali a gente poderia achar que, caramba, o Léo Jardim, que tanto salvou a gente em tantos lances, ele comete o pênalti ali, tentou não fazer, mas ainda assim cometeu o pênalti. E no pênalti o Alex Telles vai, uma cobrança muito boa, e consegue converter o placar, fazer 1-1. Então ali começa realmente o drama vascaíno. O Fernando Diniz, talvez, eu tentando entender a mente do Fernando Diniz, justamente dele não retirar o Verratti, e o Verratti extenuado em campo, ele não retirar, talvez ele já estivesse pensando realmente nos pênaltis. Então seria importante você ter o Verratti, que bate muito bem pênalti. Você tem, ele depois colocou o Robert Renan, que também bate muito bem pênalti, tem uma qualidade muito boa. Tem o Pumita, que bate muito bem pênalti. Então, assim, você tem jogadores que sabem bater pênalti e não sentem muita pressão no pênalti. O Ryan foi o que me deixou um pouco mais apreensivo, né? Mas o Ryan também estava muito cansado em campo, né? Então a gente conseguiu converter todos os pênaltis, conseguiu fazer esse placar na cobrança de pênalti, que salvou o Vasco, conseguiu classificar o clube. Foi uma partida muito difícil, uma partida muito apreensiva, a gente ficava muito tenso, porque de fato o Botafogo ele poderia chegar no 2-1 ali em diversos lances, né? A gente teve o nosso lance com o Felipe Coutinho, que para mim ali mataria o jogo. Se o Felipe Coutinho faz aquele gol, o 2-1, né, no cruzamento ali, dentro da área, a gente conseguiria fazer o 2-1, infelizmente não veio. A noite estava reservada para ele, para o Léo Jardim, né? Então, mais uma vez esse goleiro salvando o Vasco da Gama, não é de hoje, né? Ele vem fazendo temporadas espetaculares. Ele é um dos melhores goleiros do Brasil, né? E ele faz o salário dele, né? O salário dele é altíssimo, é o salário mais alto de goleiros no Campeonato Brasileiro. Ele faz jus a esse salário, né? Então ele salva o Vasco da Gama na cobrança justamente do Alex Telles, que fez o gol, né, dentro da partida. Então a gente tem aí o Léo Jardim sendo um grande nome dessa classificação do Vasco da Gama, mais uma vez, salvando o Vasco. É uma partida pra gente se alegrar muito, o torcedor vascaíno tem que comemorar, tem que realmente zoar o rival, né, realmente falar que é bairro. Então a gente pode brincar bastante com o torcedor botafoguense nesse ponto. Lembrando, jamais a violência nos estádios, jamais a violência fora dos estádios, né, tudo com a brincadeira saudável, a rivalidade saudável de torcedor, ainda mais em clássico carioca. O que a gente pode pontuar aqui para finalizar é que o Fernando Diniz está conseguindo fazer um trabalho, e a gente acredita que essas peças novas que estão chegando, ele consiga fazer um trabalho cada vez melhor, cada vez mais sólido, né, para que o Vasco consiga de fato sair da situação, perto da zona de rebaixamento. O Vasco agora só foca no Brasileiro, a próxima fase da Copa do Brasil é apenas em dezembro, apenas no final do ano, então a gente não precisa se preocupar. O que a gente poderia fazer para tentar garantir um título até o final do ano, a gente fez, que é a classificação para a semifinal na Copa do Brasil, garantiu a premiação, né, para a próxima fase. Então o Vasco da Gama hoje ele pode ficar tranquilo, né, nessa questão de duas competições, porque a Copa do Brasil só volta em dezembro para semifinal e final, e o Vasco da Gama pode se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Ele precisa de vitórias, ele vai ter uma sequência muito difícil depois contra o Ceará. Então serão, apesar de serem jogos no Rio de Janeiro, em geral no Rio de Janeiro, serão jogos muito difíceis, porque nós pegamos basicamente os 3 primeiros colocados na classificação do Campeonato Brasileiro. Então é o Flamengo, é o Cruzeiro e é o Palmeiras. Então são jogos muito difíceis, e que o Vasco vai precisar dar alguma resposta aí nesses 9 pontos disputados. Se o Vasco conseguir conquistar 3 pontos, se forem 3 pontos em 9 disputados, no atual cenário que a gente vê, já seria muito bom, né? Mas o Vasco ele vai ter os seus reforços em campo, né? O Carlos Cuesta vai poder estrear contra o Ceará. O Robert Renan fez uma boa partida, apesar da pouca minutagem. Ele fez uma partida boa, uma partida segura, mesmo atuando pelo lado direito do campo, né? Ainda assim a gente vê a qualidade do passe do Robert Renan, é realmente algo impressionante para um zagueiro, né? A qualidade que esse cara tem, a frieza que esse cara tem dentro de campo, a calma que ele tem. Então isso é muito bom, o Vasco ganha muito com isso, né? E a gente espera que o Carlos Cuesta possa fazer uma boa partida contra a equipe do Ceará, que ele possa estrear. Talvez ele não inicie o jogo, talvez seja ainda o Hugo Moura, mas que ele possa entrar durante a partida, e aí a gente consiga ver, né, esse colombiano
jogando e ver, né, ao que ele veio, né? A gente torce para que ele realmente venha e possa tomar conta da posição junto com o Robert Renan também. Menção honrosa ao Lucas Freitas, vem se esforçando muito, vem trabalhando muito, mas de fato a qualidade dos dois é incomparável. Assim, o Robert Renan tem muito mais qualidade que o Lucas Freitas. Então o Lucas Freitas acaba sendo um bom reserva para essa equipe do Vasco da Gama, que precisa de jogadores que estejam prontos ali para qualquer eventualidade, né? A gente fica apenas preocupado com o Lucas Piton na lateral esquerda. A gente não sabe o atual estado da lesão pelo menos eu não sei ainda o atual estado da lesão do Lucas Piton. Espero que ele possa se recuperar e vir para o jogo contra o Ceará, e também do Tietê, que ele possa se recuperar o mais breve possível e também esteja pronto para o jogo do Ceará ou então o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Tá bom, torcedor vascaíno? Diz aí para mim como é que foi o seu sufoco aí nessa partida contra o Botafogo, né? O que você achou que ia acontecer ali? Se você já esperava por dessa definição de pênalti, vi que muita gente estava esperando realmente uma definição pelos pênaltis, né? Eu postei aqui o placar de 2-1, mas o importante é que o Vasco se classificou, o importante é que o Vasco está nas semifinais da Copa do Brasil. Tá bom? Um forte abraço, sempre Vasco.